baixar o nosso aplicativo, acesse a loja do seu smartphone. Busque por Remate Web e instale. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Você será direcionado para a nossa página inicial. Cadastre-se, informando seus dados e confirme. Pronto! Agora você pode assistir aos seus leilões de onde estiver. Habilite-se para lançar em um clique. Aguarde a confirmação. E dê o seu lance. Lance aceito. Remate Web, o futuro começa aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel e estou com vocês em mais uma transmissão do Ivomec Convida, um programa que aborda os principais temas da pecuária brasileira, com convidados especialistas, trazendo informação de qualidade e assuntos que impactam o dia a dia do pecuarista. Esta é uma iniciativa da Ivomec que há 40 anos é referência na categoria de indectocidas. Nos últimos programas nós falamos de mercado, de nutrição animal, manejo de pastagem, saúde animal e neste nós vamos falar sobre a importância da genética para a produtividade e qualidade do gado de corte. E vamos agora conhecer os nossos convidados. Começamos apresentando o Kleber Lemes, PhD em reprodução animal, gerente de produtos de ATF e leite na Boehringer Ingelheim. Boa noite, seja muito bem-vindo. Seguimos agora com o Yuri Utsunomiya, mestre e doutor em medicina veterinária, especialidade genômica, genética, estatística e ciência de dados. Boa noite, Yuri. Boa noite. Seja bem-vindo. E o Luiz Mário, que é economista e administrador pecuário da Fazenda Miraflores, que é braço pecuário do Grupo Bordon. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito agradável hoje, trazer muito conhecimento aqui para o pecuarista. E você também que está nos acompanhando, você pode participar, entra lá no Stories do Instagram de Ivomec, manda a sua pergunta, que os nossos especialistas vão responder aqui ao vivo durante a programação. Bom, nos últimos anos, houve um aumento muito grande pela procura da boa genética, né, de bovinos. E, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a venda direta de doses para o cliente final, isso no primeiro trimestre de 2019, ultrapassou 1,5 milhão dessas doses. Esse ano de 2020, no mesmo período, no mesmo trimestre, ultrapassou mais de 2 milhões de doses. Isso significa um aumento de mais de 30%. E eu começo fazendo a minha pergunta para o Yuri. Yuri, o que você acredita que realmente motivou o pecuarista e tem motivado o pecuarista a investir em genética? Bom, acredito que seja basicamente a vontade, né, o desejo de que cada safra, ou nova safra que venha de animais, ela seja caracterizada por uma melhoria em relação às safras anteriores, né? Então, isso pode ser atingido de diversas formas, como já foi abordado em programas anteriores, envolvendo saúde, nutrição, etc. Mas também a gente precisa ter um olhar aos animais, né? Todo mundo deseja ter animais padronizados, que atendam algumas expectativas ou objetivos, né, de produção, como resistência a doenças, resistência ao calor, velocidade de crescimento, puberdade precoce, coisas do gênero. Então, eu preciso não só dar todas as condições para que os animais expressem esse tipo de coisa, mas também o animal ele tem que ter a predisposição para essa expressão. Essa predisposição ela vem justamente da genética do animal, né, do DNA que ele contém. E esse DNA ele vem metade do pai e metade da mãe. Então, para que eu tenha a cada safra animais são geneticamente melhores do que as anteriores,
é natural que eu tenha que escolher muito bem quem são esses pais e fazer acasalamentos direcionados para que eu tenha esses ganhos, né, de uma geração para outra. Então, como a gente pode fazer esse tipo de coisa? Avaliando basicamente o quão bons, né, são esses animais como pais. Então, tradicionalmente, o que o pessoal fazia era basicamente coletar a informação fenotípica dos animais, né, ver os animais que tinham uma expressão fenotípica superior e utilizá-los como pais. Isso tem uma certa validade até um ponto, mas é bastante limitante porque não necessariamente um animal que é fenotipicamente superior consegue passar isso para sua progênie, né? Então, um segundo grande momento dessa história do melhoramento foi o início das avaliações genéticas, que a gente chama, que é utilizar a informação fenotípica coletada, mais a informação da genealogia, colocar isso dentro de um método estatístico, né, para fazer predições, e aí você ter a avaliação genética desses animais, para que você saiba, bom, esse animal aqui, ele produz filhos melhores para essa característica, para aquela característica. E um terceiro grande momento que aconteceu recentemente foi a geração da genômica, né? Não a geração, mas a vinda da genômica. O que vem a ser genômica? É colocar nesse modelo, onde a gente tem fenótipo e genealogia, também a informação do DNA. Isso, infelizmente, não era disponível há algumas décadas atrás, por conta de limitações tecnológicas, né? A gente não tinha como abrir o DNA do animal, enxergar o que tinha ali, e esses avanços eles aconteceram muito recentemente. Queria até mostrar para vocês, bem rapidamente aqui, eu tenho na mão aqui uma dessas tecnologias que a gente chama de SNP chip. Isso está sendo muito utilizado mundialmente hoje, que é basicamente uma forma da gente capturar essa informação genética dos animais. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem aqui, mas é basicamente uma laminazinha de vidro. É um chip, Yuri? A gente chama de chip de uma forma um pouco lúdica, assim, né? Ele não é bem um chip de computador, ele é uma lâmina de vidro, né? Mas a ideia dele, basicamente, não sei se vocês veem esses retângulozinhos aqui. Dá para perceber. Cada retângulo desse é onde a gente coloca uma amostra do DNA do animal. Então, a gente tira pelo da vassoura da cauda do animal, extrai o DNA, coloca esse DNA aqui, e esse chip que ele tem, na verdade, é inúmeros micropoços, onde você consegue capturar, tirar uma fotografia do DNA desse animal. Então, esses chips, basicamente, funcionam como uma câmera fotográfica, onde eu vejo pontos de variação. Assim, eu consigo comparar geneticamente os animais, associar essa informação do DNA com os fenótipos, e aí ter uma avaliação, né, do quão bom pai ou mãe um determinado animal é. A partir do momento que eu tenho isso em mãos, uma variação do animal, eu posso tomar decisões para fazer acasalamentos, cruzamentos, e como a gente geralmente quer muitos filhos de um animal muito bom, eu preciso conseguir reproduzir isso, né? Então aí vem a importância das técnicas da reprodução. Yuri, a gente está vendo aí que a gente tem uma série de informações até muito sofisticadas. Eu acredito que para muita gente deve ser até novidade nesse momento, ver tudo que é possível fazer. E eu vou perguntar para o Luiz o seguinte, o Luiz que está lá na fazenda, que é economista, que é pecuarista, né? Como é que você enxerga esses benefícios? Porque a gente vê que tecnologia tem, né? Ela está disponível para vários níveis aí de escolha. A gente vai até falar mais para frente todas as técnicas que a gente tem, contar aqui um pouco para quem está nos acompanhando. Mas eu queria, de maneira genérica, falar desses benefícios da genética. Como é que você percebe lá na fazenda, Luiz? Olha, eu vou ser mais simplista na minha explicação, que eu convivo diariamente com pecuaristas, mas de médio porte. Os de grande porte estão numa região mais distante, então nós não temos acesso muito a eles. O que está acontecendo foram essa nova geração de pecuaristas, são os filhos dos pecuaristas tradicionais, vieram para a fazenda. E eles estão observando que no mercado hoje tem muita genética, tem informação para melhoria de qualidade dos animais. E eles vieram com essa nova mentalidade
e estão adotando o que tem disponível. São animais de carga genética altíssima, sêmen, de bons animais de genética importada, manejos de inseminação, como a ETF, montra controlada. Tem várias maneiras hoje de você introduzir essa genética que está no mercado. Por conta também, seria economicamente, se você hoje não acompanhar a evolução, que ela vem em todos os setores, não só na pecuária, na agricultura, na indústria, e no modo geral, você não vai ter um retorno financeiro. Então, essas inovações que estão chegando agora, isso tudo ajuda a melhorar na qualidade dos animais, o que nem o doutor falou, ganho rapidez no ganho de peso e consequentemente, o animal ir para o abate bem mais cedo, que o custo da fazenda está praticamente hoje inserido nessas condições, né? Se você não tiver retorno, não há investimento. Exatamente. E Kleber, quais são as tecnologias hoje que a gente pode apresentar aí e até falar? A gente até vai avançar um pouco nessas tecnologias, mas o que a gente já pode falar dessas tecnologias? Porque a gente viu com o Yuri que a gente pode ter desde coisas muito simples até muito sofisticadas, mas a gente tem várias coisas que estão no mercado sendo aplicadas e já com resultado, né? Perfeito, Raquel. Até aproveitando o comentário do Yuri e do Luiz, trazendo um pouco para o cenário atual também, né? Nós trouxemos uma informação que foi o aumento na comercialização de doses de sêmen, né? Mas quando a gente transporta isso para o mercado, nós vemos que vários segmentos do mercado vêm trazendo inovações e esses segmentos vêm respondendo, né? Então, o aumento de doses vendidas, ele significa que o nosso mercado, a cadeia pecuária, está investindo cada vez mais em tecnologia, que é um pouco do que o Luiz trouxe. Então, investir em tecnologia, investir em melhoramento genético, em sanidade e nutrição, para que a propriedade tenha essas condições de responder e trazer o retorno esperado, né, o retorno do investimento. E quando a gente pensa em tecnologia, né, isso está muito atrelado, né, e é um bom momento que nós estamos passando, pensando no nosso mercado hoje, né? O que nós estamos passando aí no mercado pecuário hoje? Principalmente, né, o mercado está muito aquecido, tivemos alguns problemas aí mundiais, né? Vou citar um recente, o caso da peste suína africana na Ásia. Isso aumentou, né, a demanda de produtos de origem animal no mundo inteiro, com um foco muito grande na Ásia. E isso tem aquecido o mercado de uma forma como um todo, né? Não só o mercado de carne bovina, mas o mercado de produtos de origem animal como um todo. E quando a gente transporta isso, você perguntou, né, quais as tecnologias que a gente pode utilizar? Eu vou citar aqui duas principais, né, que são técnicas de sincronização que contribuem com o melhoramento genético, e as principais seriam a IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, e a TETF, que é a transferência de embriões em tempo fixo. Essas duas técnicas foram as principais biotécnicas aplicadas à reprodução que contribuíram imensamente para o melhoramento genético do rebanho brasileiro ao longo dos anos. Bom, e antes que a gente até avance mais nesse assunto, a gente já sabe que o pecuarista percebeu o impacto que a genética tem dentro do negócio, né? Aumento de produtividade, até vocês já citaram aí, animais mais saudáveis, resistentes à doença, mas muitos pecuaristas ainda pensam que fazer esse investimento é colocar muito dinheiro e que você só vai conseguir fazer se você for um grande fazendeiro. Eu queria aproveitar a oportunidade até para a gente desmistificar um pouco esse assunto, né? E trazer, que vocês pudessem trazer para a gente esses novos conceitos aí, que investir em genética não é só para grandes. Kleber, você podia até continuar, né, esse raciocínio que você já estava fazendo aí, de como é que deve ser feita esse investimento e essa conta, né, para que se entenda que não fica restrito só aos grandes, a quem tem dinheiro, a quem tem grandes propriedades. Perfeito, Raquel. Acho que até falar um pouquinho, depois o Luiz e o Yuri puderem contribuir também, mas existe esse conceito, né? E eu acho que a palavra é bem essa mesmo, é desmistificar
o que é investimento, o que é tecnologia e se ela é acessível a todos, né? A gente dá um exemplo claro aí da tecnologia de melhoramento genético no rebanho suíno, no rebanho bovino, desculpa, e não falando somente em ATF, né? Hoje a gente tem aí grandes produtores de genética no Brasil, produzindo touros avaliados geneticamente, e depois eu queria entrar até nesse ponto especificamente, mas a genética, o melhoramento genético, os programas, eles estão disponíveis e nós temos muitos profissionais no mercado altamente capacitados para instruir cada propriedade de acordo com o objetivo que essa propriedade tem, né? E aqui acho que cabe uma ressalva, Raquel, que lembrar que não existe receita, né? Precisa primeiro identificar qual que é o objetivo da propriedade, o que a propriedade está buscando dentro do sistema, o que ela está buscando como objetivo de criação, e aí, a partir desse objetivo bem claro, traçar a melhor estratégia para atingir o objetivo final, né? Então, não existe a melhor raça, o melhor animal ou o melhor sistema. Existe sim um objetivo de cada propriedade e o que cada propriedade vai buscar a partir da tecnologia que está disponível. O Luiz chegou até a falar um pouco, Kleber, sobre essa questão de investimento, né? Que o pecuarista não faz investimento se não tiver retorno. Isso é feito, é um empresário, né? Isso é um negócio e precisa ser feito com lucratividade. Perfeito. Hoje em dia, né, as propriedades rurais viraram empresas rurais, né? O que ela coloca de investimento, ela precisa retornar para a atividade e para a cadeia. E você comentou uma coisa interessante, né? O que é interessante pensar quando eu falo em melhoramento genético, em objetivo, e como isso pode ser feito dentro da propriedade. Eu acho que eu trouxe alguns exemplos aqui só para tentar ser mais prático no dia a dia, né? Mas nós temos que pensar o seguinte: quando a gente fala da espécie bovina, a gente tem que considerar que o objetivo geral de qualquer sistema de criação é produzir um bezerro por vaca ano. A vaca ter um parto por ano, esse é o objetivo central de toda exploração de pecuária. E quando a gente fala em produzir um bezerro por vaca ano, nós temos que lembrar que temos o período de gestação aí dos bovinos, né, de 280 a 290 dias, então um pouquinho mais curto no taurino, um pouquinho mais longo no zebuíno, mas dentro desse período, para que a gente consiga produzir um bezerro por vaca ano, nós temos aí um intervalo de 75 a 90 dias pós-parto, que é o período que esse animal tem que reconceber, né? A vaca tem que ficar prenhe novamente até 90 dias pós-parto para que ela consiga produzir um bezerro por ano. Isso é tão importante porque a gente chama isso de período de serviço, e se a gente não for eficiente nesse manejo e ser muito assertivo nesse manejo inicial dos animais, a gente acaba perdendo em eficiência produtiva da fazenda. Eu trouxe aqui 2 exemplos práticos, né? Mas, por exemplo, em um rebanho de leite, se a gente reduzir de 15 meses para 12 meses o intervalo entre parto, isso aí vai impactar em 25% na produção leiteira da propriedade. Eu reduzindo em 3 meses o intervalo entre partos dos animais. E por que isso acontece? Por exemplo, um menor intervalo entre partos, eu vou ter mais animais nascendo por ano, consequentemente, eu vou ter menos animais no período seco, num período improdutivo, e, consequentemente, mais vacas produzindo leite. Quando eu transporto isso para o gado de corte, é a mesma coisa. Tem algumas projeções, né? Eu vi um trabalho feito pelo Luciano Penteado da Firmasa, que a cada 1 mês de atraso no intervalo entre parto de uma vaca de corte, vai impactar em 10% no retorno produtivo dessa vaca durante a vida produtiva dela. Então, é muito importante, quando a gente casa, né, todo um programa de acerto, de melhoramento genético e eficiência reprodutiva, é que a gente consiga trabalhar com esses índices e melhorar. Eu acabei de falar, né, de 1 mês de intervalo entre partos, sendo que o ideal seria 12. Hoje, no rebanho reprodutivo brasileiro, por exemplo, o intervalo entre partos é de 17 meses. Né? Então, a gente ainda tem muito a ganhar em eficiência reprodutiva dentro do rebanho. Acho que a gente tem outros pontos que a gente pode explorar, mas se o Luiz e o Yuri quiserem contribuir, fiquem à vontade também.
Eu ia até pedir para o Luiz, né? Ele que também é economista, né? E vive esse dia a dia aí. Na prática é assim, tem que sentar, fazer todas essas contas. Esse trabalho é feito diariamente na fazenda? É uma exigência assim, para que dê certo? Olha, eu vou dar um exemplo bem simples, equivalente a um touro com 20 sacas, que é o que a técnica diz. Hoje, no mercado, você compra um touro basicamente por R$15.000. Esse touro, durante um ano, eu estou dizendo, do dia que você insere ele no rebanho até no dia que você vai tirar a sua primeira safra, são 18 meses. Ele vai produzir 20 bezerros. Isso eu estou falando em média. 20 bezerros hoje no mercado dão R$46.000. Se você tiver um gasto de 50% nesse período, ainda sobra 23 mil. Você pagou 15 pelo touro, então você tem um resultado de 18 mil reais, fora o peso do touro que agrega no valor. Por exemplo, se você fosse daqui 18 meses, é o período de gestação e o período de pós-parto, você ainda tem o peso do touro. Você tem um lucro líquido de 18 mil reais. Agora, você tem que trabalhar, que nem o Kleber falou, intervalos entre partos mais curtos. Se mudar para 15 meses, 17 meses, muda toda essa conta. Mas o resultado é visível, né? E você tem o retorno no ano e meio. Então, hoje é fazer o beabá, né? Que é fácil hoje ter uma pecuária de corte, não precisa muita sofisticação, animais de boa qualidade, reprodutores ou sêmen de animais provados. E o resultado é esse. No final de 18 meses, você vê o retorno financeiro. De toda essa tecnologia, de todos esses resultados, porque a gente vê muito bem na prática que não é uma brincadeira, né? Você calcula tudo para que esse trabalho dê um retorno efetivo. Você acha que esses avanços, eu acho que em tecnologia, em genética, em estudos, eles têm limite, estão avançando? Existe uma maneira de estar sempre mensurando, como a gente acabou de ver nessas contas que foram feitas aí, tanto pelo Kleber quanto pelo Luiz? Bom, não só tem como mensurar, como a gente tem um exemplo, nós utilizamos sempre como modelo, né, que é o gado holandês nos Estados Unidos. Eles têm isso muito bem monitorado, né, ao longo do tempo. Então, eles publicaram até recentemente a série histórica do índice que eles têm, que é um índice econômico, que é um agregado de várias características e várias coisas que eles medem, e aí eles utilizam isso como um guia para entender se está realmente acontecendo um melhoramento nos rebanhos deles. E o que eles têm notado é que a cada 5 anos eles têm dobrado o índice econômico médio deles, utilizando a melhor genética disponível no momento, né? E parte disso não só é a adoção e a utilização de forma intensa e massiva dessas tecnologias e do melhoramento, mas também em decorrência desses avanços, né, que tem acontecido em tecnologia de uma forma até constante, né? Como eu disse para vocês, numa perspectiva histórica, a gente passou de uma seleção que era baseada só no olho, né, no visual, e pegar os animais que a gente gostava mais, para realmente começar a medir coisas como o Kleber e o Luiz citaram, né? Intervalo entre partos, idade à puberdade e coisas do gênero, né? Então a gente só consegue ter a ideia de se está melhorando ou não se a gente mede as coisas. E esse dado do USDA ele acaba sendo um que as pessoas citam muito, porque eles têm um controle muito rigoroso disso e é inequívoco. A gente vê a genética contribuindo para ganhos econômicos ao longo do tempo, quando utilizado de uma forma intensa e massiva. Kleber, você acredita que para se manter hoje no mercado, o pecuarista vai ter que estar de olho em tudo isso, ele vai ter que estar atento, ele tem que investir, não tem saída para isso? Se quiser um resultado mais aprimorado, mais efetivo, inclusive com condição de medir, de mensurar mesmo, ele vai precisar investir mais?
Sem dúvida nenhuma, Raquel. Acho que até retomando um pouco, né, do que a gente comentou de cenário de mercado, o mercado não só está aquecido, como o mercado também está exigente, né? Nós temos alguns segmentos de mercado exigindo categorias ou tipos específicos de animais. Então, para que consiga se produzir isso, o produtor precisa investir em tecnologia, precisa estar a par do que está disponível, o que ele precisa fazer para atender a demanda do mercado, e com isso, com certeza, ele vai vender um produto de maior valor agregado, né? Então, como eu disse, né, a gente está falando de melhoramento genético, e isso vai se refletir em todo o ciclo da cadeia, né? Seja no âmbito nutricional, no âmbito reprodutivo, no âmbito sanitário, né? De ter um bom programa sanitário para preparar esses animais, seja para reprodução, seja para o abate. Então, isso tudo é fundamental que o proprietário, que o produtor esteja, né, olhando para o mercado e o que o mercado está exigindo para que ele possa produzir e atender essa demanda. Pessoal, aí a gente já começa a receber perguntas aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, mandando suas dúvidas. Vamos acompanhar aqui a primeira pergunta na tela. Vamos lá, o Micael Silva perguntando o seguinte: o Ivomec interfere na reprodução tanto em matrizes como em reprodutores? Eu vou passar essa pergunta para o Kleber, que é da Boehringer Ingelheim, que eu acho que vai ficar mais fácil para ele responder, né, Kleber? Claro, com o maior prazer, Raquel. Acho que essa é uma pergunta fundamental, né? Porque quando a gente fala de reprodução, muitas propriedades aproveitam o momento de estação reprodutiva, né? O momento de estação de monta, para fazer alguns manejos necessários no rebanho, né? Inclusive, um manejo de antiparasitários, de vermifugação. Então, esse é um momento crucial em toda a propriedade, né, onde a gente tem momentos de vacinação, momentos de controle parasitário, e aproveita que vai trazer esses animais para o curral e já otimiza o manejo, né, uma boa estratégia utilizada por várias propriedades. E na pergunta do Ivomec especificamente, é muito importante porque muitas vezes utiliza-se produtos sem o devido cuidado, né, ou sem o devida atenção de quais são as contraindicações ou não para esse produto, né? Como a gente está trabalhando e falando especificamente de matrizes em reprodução, isso é muito importante. Falando do Ivomec especificamente, isso está até em bula do produto, tá? Que o produto tem uma ampla margem de segurança, tanto para animais, para as fêmeas matrizes e para os touros reprodutores. Então, Ivomec pode ser utilizado em qualquer categoria com a recomendação seguindo a bula, sem interferência e sem problema nenhum para a reprodução. 40 anos de pesquisa, né? 40 anos. É um tempo longo aí e seguro. Bom, nossa produção aqui está passando, a gente tem condição de fazer mais uma pergunta. Vamos acompanhar. A Tatiana Silva está perguntando o seguinte: se eu tenho alguns animais com boa genética e outros nem tanto em um mesmo espaço, pode haver algum problema como doenças, por exemplo, e isso diminuir a produtividade do meu rebanho como um todo? Vou passar essa pergunta para o Luiz. Luiz, você responde para nós? Você quer que repita para você? Você acompanhou? Eu acho que não tem nada a ver animal de boa qualidade, de melhora genética, com animal de inferioridade. A questão aí não vai ter interferência, né? Ela vai conviver com os de boa e má qualidade, mas não vai ter nada. Eu acho que, pelas observações que eu tenho visto, né, não tem muita interferência nessa questão. Aí respondido, então, para a Tatiana. Bom, pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, é rápido mesmo, mas você também que está nos acompanhando, você pode continuar mandando as suas perguntas, entra lá no Stories do Instagram de Ivomec, manda a sua pergunta que os nossos especialistas vão continuar respondendo. É um minuto só, a gente já volta. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado Ivomecado é tradição de resultado. Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino.
Ivomec, moldado para o seu sucesso. Vem aí, a websérie que vai mostrar como a pecuária do Brasil é moldada para o sucesso. Ivomec e Boehringer Ingelheim apresentam Do Campo à Mesa, em breve. Estamos de volta e eu tenho um recado para você. É o programa Campeões do Campo, é o programa da Boehringer Ingelheim, que você acumula pontos e depois você troca por benefícios. No QR Code, que você acompanhou o tempo todo na nossa tela, você que está acompanhando o programa, está bem no cantinho lá da tela, o Campeões do Campo, o QR Code. Você pode, a partir dele, já ir direto para o site, entra lá, cadastra e já começa a pontuar. E nós vamos agora retomar a nossa conversa. Nós já falamos sobre benefícios da genética no último bloco. Agora eu trago um outro assunto também muito importante, que está diretamente relacionado com genética, que é a reprodução do bovino de corte. Os protocolos de reprodução são fundamentais para garantir o melhoramento genético dos rebanhos. E uma das técnicas mais eficientes que nós temos hoje no mercado é a inseminação artificial em tempo fixo, que é conhecida IATF. Kleber, você que é gerente de produtos dessa linha de ATF aí na Boehringer e poderia falar um pouco mais sobre não só como funciona, mas também quais são os benefícios de usar IATF. Perfeito, Raquel. Acho que a IATF, né, a inseminação artificial em tempo fixo, sem dúvida nenhuma foi uma biotecnologia aplicada à reprodução animal que foi a grande responsável pelo salto de produtividade e melhoramento genético do rebanho brasileiro, né? Ela proporcionou, trouxe a possibilidade de muitos pecuaristas acessarem genética de qualidade e incrementarem muito a produtividade do rebanho. Então, quando a gente fala em IATF, tem duas perguntas importantes aí sobre a IATF. Eu queria lembrar aqui, né, que é um mercado muito importante dentro do nosso segmento. O mercado de ATF é um mercado que vem crescendo aí há vários anos consecutivos, pelo menos 2 dígitos altos, né? Então é um mercado que cresce a todo vapor. Ano passado nós atingimos aí a faixa de quase 16 milhões e meio de tratamentos comercializados no Brasil. E quando a gente olha para essa ordem de grandeza, fala, nossa, mas 16 milhões e meio é muito, né? E quando a gente transporta isso para a realidade do rebanho, ainda a gente é muito tímido na utilização dessa tecnologia dentro do rebanho. Hoje a estimativa é de que a utilização de ATF nas fêmeas, nas matrizes em reprodução no Brasil, não chega nem a 16%, né? Ou seja, 84% das nossas fêmeas ainda sofrem reprodução em métodos tradicionais. Então, a IATF vem crescendo, cresceu muito nos últimos anos, acima de 250%, porém a gente ainda tem muito a ganhar, né, muito a explorar com essa tecnologia dentro dos nossos rebanhos. A gente podia até ressaltar, o Kleber, quais são esses benefícios, assim, de alguma forma pontuar para quem está nos acompanhando e entenda melhor dos benefícios. Perfeito. Até foi a pergunta, né? O que é a IATF, né? O que ela significa, essa inseminação artificial em tempo fixo? Simplesmente é um tratamento, né? Um tratamento de sincronização hormonal, onde nós conseguimos pegar um lote de animais, sincronizá-los para serem inseminados em tempo fixo, como o próprio nome da biotécnica diz. Então, o que é a IATF, né? Ela surgiu porque, num sistema tradicional ou num sistema convencional, os animais estão em período reprodutivo, né? Na maioria das vezes em período após o parto, e esses animais necessitam de serem observados em cio, para que ou o touro identifique essa vaca em cio e faça a monta natural, ou num sistema tradicional de inseminação artificial convencional,
essa vaca tem que ser observada em cio para então ela ser inseminada artificialmente. Isso traz alguns problemas, né? Um deles é a falha, né, ou negligência na detecção de cio, ou seja, a vaca não é vista em cio e ela acaba não sendo inseminada, e a gente acaba atrasando o momento que esse animal entra em reprodução, ou num caso de monta natural, se o animal não tem plenas e perfeitas condições de retornar à atividade reprodutiva, ela vai demorar mais tempo para retomar a atividade, para o touro poder identificar essa vaca em cio, fazer a monta natural e essa vaca ter possibilidade de emprenhar. Então a IATF ela veio para quê? Para o tratamento hormonal, ele mimetiza, ele é muito próximo do que acontece no ciclo natural da vaca, e ele faz com que todos esses animais que a gente elencou, aptos para reprodução, eles são sincronizados, passam por um período de tratamento hormonal e eles são todos inseminados em tempo fixo. Então vou fazer aqui uma analogia num exemplo prático. Se eu tiver um lote de 100 animais e eu for fazer um manejo tradicional de inseminação artificial ou de acompanhamento por monta natural, esses 100 animais eles vão ser cobertos num determinado período de tempo de acordo com a atividade reprodutiva de cada vaca. Quando eu faço IATF, o que a gente acaba fazendo? A gente traz esses 100 animais, forma um lote de IATF e essas 100 vacas vão ser inseminadas no mesmo dia, né, no mesmo período pré-determinado. Então esse foi o grande salto, a grande importância da IATF para o nosso mercado, que ela possibilitou não só aumentar a taxa de serviço, né, que é aumentar o número de animais dentro de um programa reprodutivo, dentro de um período especificado, mas também abriu a possibilidade de, ao invés dessa vaca ser coberta por um touro em sistema tradicional, e daqui a pouquinho eu queria comentar um dado de avaliação genética de touro, eu trago uma genética conhecida com avaliação genética, com algumas avaliações que o Yuri comentou, né, DEPs e outros testes de progênie, que eu tenho a capacidade de utilizar um animal com potencial genético muito maior e num período de tempo muito menor. Então esse é o grande salto que a IATF trouxe para a nossa pecuária. E daí você me perguntou quais são os benefícios, né? São inúmeros, eu vou citar alguns principais, mas, por exemplo, a melhor ferramenta de melhoramento genético que nós temos hoje disponível, né, de custo acessível para todo mundo, para utilizar. Tanto porque eu falei, né, dependendo do objetivo de cada propriedade, mas, por exemplo, hoje eu tenho possibilidade de fazer um cruzamento industrial que é me beneficiado, que a gente chama de heterose, né, que é usar benefícios de diferentes raças, para produzir um animal específico ou uma demanda específica do mercado. Outra coisa, por exemplo, né, um animal europeu, nós sabemos que eles são menos adaptados ao clima tropical. E hoje nós já temos capacidade de produzir animais meio-sangue em regiões mais quentes, onde predominava o zebuíno. Então, esse foi um grande avanço também dessa biotécnica de trazer a possibilidade tanto de melhoramento genético, utilização de heterose e também de outros benefícios de melhoramento genético. E aqui tem uma outra questão que eu acho que é muito interessante de utilizar programa reprodutivo com sincronização, Raquel, que é a possibilidade de programar e prever condições e resultados dentro da propriedade. Quando eu faço um programa reprodutivo baseado em sincronização, eu sei que aqueles animais que se tornaram prenhes naquela determinada data, elas vão parir num período específico do ano que vem, eu já consigo projetar minha próxima estação de monta. Hoje é comprovado que animais que sofrem tratamento hormonal, eles antecipam o momento de concepção dentro da estação de monta. Isso é importante porque, tanto para a vaca, porque se ela emprenha mais cedo na estação, ela vai parir mais cedo na próxima estação, vai se preparar melhor para a estação de monta subsequente, assim como esse bezerro, que a gente chama de bezerro do cedo, né? O bezerro que é oriundo das vacas que emprenham primeiro na estação, ele é um bezerro que ele desmama mais pesado, é um bezerro que tem mais condição durante a vida produtiva dele. Inclusive, já tem estudos mostrando que os bezerros do cedo também têm maior ganho de peso e maior acabamento de carcaça na terminação. Então, E esse é um assunto, Kleber, que o Luiz pode trazer para nós também, né? Porque essa vivência lá na fazenda
é uma experiência também muito grande, né, desses resultados. E vocês têm essa experiência da IATF aí também, né, Luiz? Sim, a IATF teve um grande avanço nas fazendas. Principalmente, você determina o intervalo, você reduz o intervalo entre partos, que é uma situação hoje que, economicamente, ela é quantificada numa produção pecuária. Outra coisa que facilitou muito dentro da propriedade, que foi a condição dos inseminadores. Antes da IATF, você tem que ter um inseminador todos os dias do mês, trabalhando sábado, domingo, dia santo, feriado. Hoje, você programa uma IATF na segunda-feira e você insemina o animal na outra quinta-feira, após 10 dias. Então, você tem uma melhor qualidade com os seus funcionários, porque hoje, dentro das leis trabalhistas, você também tem algumas restrições. E eu acho que foi um avanço nesse sentido, tá? E outra, a disponibilidade de genética que existe hoje, adotando a IATF, que é um protocolo compartilhado, sem dúvida, com uma inseminação. Você dissemina com maior rapidez essa genética disponível no mercado. Yuri, a gente consegue perceber todos esses avanços, né? Porque a gente está colocando toda essa situação com o Luiz, com o Kleber, né? Você percebe mais avanços genéticos que a IATF ou outras técnicas podem trazer dentro dessa perspectiva de melhoramento? Sem dúvidas. Não tem... Bom, primeiramente, se eu tenho uma boa avaliação, né, genética dos animais, eu conheço o potencial genético os animais como pais e faço o esquema de acasalamento, nada disso tem serventia se eu não consigo executar isso na prática, né? Se eu não consigo planejar uma estação de monta, se eu não consigo ter previsibilidade de alguns parâmetros reprodutivos, né? Então, todas essas biotécnicas da reprodução e a IATF, mais ainda, elas permitem com que a gente consiga explorar ao máximo essa informação genética que hoje está sendo cada vez mais disponível, né, e consiga fazer usufruto disso de uma forma consciente, tecnificada e eficaz, né? Então a ideia é basicamente a avaliação genética, ele é o começo da história, você conhecer os animais, saber o potencial neles. Agora, para eu chegar e montar a próxima geração de animais e ter realmente uma geração melhor, melhorada do que a anterior, eu preciso colocar isso em prática e aí que entra o impacto das tecnologias da reprodução. O produtor está exigindo cada vez mais uma carne de qualidade, até por isso que a gente também tem avançado muito também em melhoramento genético dos animais, né? Hoje a gente falou um pouco dessa possibilidade de qualquer tamanho de propriedade investir e pensar em ter uma boa genética, já considerando aí os bons resultados, né? Para encerrar aqui a nossa conversa e aproveitar esse tempo que nos resta, eu queria deixar uma dica para os pecuaristas, né? Muita gente quer começar, quer dar o primeiro passo lá para preparar a fazenda e não sabe por onde começar. Então, eu queria aproveitar a expertise de vocês, a experiência aí vasta, cada um em sua área, para a gente deixar um pouco desse conhecimento para quem quer dar o primeiro passo. Bom, posso começar, Raquel, e depois também pedir para os colegas contribuírem. Eu acho que um pouco o Luiz falou, né? Eu acho que esse primeiro passo tem que ter um objetivo, né? E isso, o técnico, ele é muito importante em cada propriedade para orientação, para determinar os objetivos e determinar o caminho pelo qual a propriedade vai seguir para chegar no objetivo dela. E isso é uma coisa bem interessante, né? Porque hoje a gente tem os opostos, né? A gente tem pequenas propriedades que usam alta tecnologia, são altamente tecnificadas, assim como nós temos grandes propriedades que usam muito pouca tecnologia, né? Então isso não está muito ligado com o tamanho da propriedade na maioria das vezes, né? E sim
pelo objetivo que a propriedade está buscando e o nível de investimento que ela quer fazer em tecnologia para atingir o resultado de uma forma mais rápida possível. E até nesse sentido, né, Raquel, falando um pouco, né, de tecnologia, a gente falou um pouquinho de ETF, mas hoje, por exemplo, a gente tem até alguns sistemas de intensificar o processo de melhoramento genético e também, né, de aumentar a produtividade da fazenda. Eu trouxe um exemplo aqui, né, prático, que algumas propriedades já utilizam no Brasil, que é o caso, por exemplo, de ressincronização, né? O que muitas propriedades fazem, né, fazem o primeiro protocolo de ATF, os animais que emprenharem da IATF seguem prenhes e os animais que ficarem vazios passam por um repasse por monta natural por touro até o final da estação reprodutiva. Hoje já tem algumas propriedades fazendo o quê? Uma primeira IATF, volta, faz o diagnóstico, esses animais que não se tornaram prenhes passam por uma segunda rodada de IATF. Tem propriedade já fazendo até a terceira e a quarta, mas isso vai depender muito do objetivo de cada propriedade. Mas, por exemplo, hoje, com uma taxa média de prenhez, né, de 50%, que ainda já é abaixo do que a gente vem obtendo, se você tiver 50% de prenhez em cada inseminação, com 2 inseminações você tem 75% de prenhez, pelo menos, dos animais, prenhes de touros de inseminação e um curto período de tempo, né? O que muitas vezes propriedades que não têm investimento em tecnologia, sanidade, nutrição, ou não têm um controle reprodutivo, muitas vezes não finalizam a estação de monta com 75% de prenhez. Nós temos casos, a gente teve o nosso encontro do IATF Control com Prova no mês passado, de clientes obtendo 60%, 70% de prenhez em cada inseminação, e com 2 inseminações a propriedade já está com quase 90% dos animais prenhes, ainda sem ter passado por repasse de monta natural. Então, acho que a tecnologia ela está aí, né? Ela está disponível, não é para segmentos específicos do mercado e ela é muito acessível, né? Nós temos tecnologia, nós temos produto de qualidade, nós temos técnicos capacitados e a propriedade tem que definir o objetivo e implementar, porque a gente está na hora certa, e no lugar certo, né? Que o Brasil é o que tem maior potencial para produzir isso daí. Eu acho que para finalizar... de treinamento, a gente tem possibilidade de treinamento também a partir da empresa para poder aprender a utilizar essa técnica? Isso é possível? É possível, Raquel. Até ia finalizar com essa parte, né? Para dizer que o resultado final da propriedade ele é multifatorial, né? Ele depende de eficiência reprodutiva, ele depende de uma boa nutrição, ele depende de um bom técnico orientando e fazendo os manejos adequados na fazenda, ele depende de um bom protocolo sanitário, né? Porque se os animais não têm sanidade, eles não têm condição de manifestar o potencial que ele tem, seja genético, reprodutivo e tudo que a gente já comentou. Então é muito fundamental que a propriedade entenda o momento que ela está, qual o objetivo que ela quer e comece a pensar no que ela precisa. Por exemplo, quando a gente fala, né, e o Luiz falou uma coisa imprescindível da IATF, são as equipes de manejo, né? Dos segredos da IATF está no que a gente chama de boas práticas de manejo e bem-estar animal. Então, eu preciso ter uma condição adequada, um local adequado de manejo desses animais, e sem dúvida nenhuma o fator humano é um fator imprescindível para o sucesso do negócio. Então o treinamento da equipe é motivação, e isso para quem precisar, nós temos os consultores da Beringer em cada território para fazer treinamento de reprodução, fazer treinamento de manejo sanitário, desenhar calendário sanitário para cada propriedade de acordo com cada necessidade. Isso é imprescindível para que a gente tenha o controle, né, e consequentemente possa mensurar o resultado de cada tecnologia que foi implementada na propriedade. Tem bastante coisa que dá para falar, mas eu queria também deixar espaço para os colegas contribuírem e para a gente seguir com o assunto também.
Sim, eu gostaria agora de passar até a palavra para o Yuri, para que ele pudesse também contar para a gente sobre a visão dele, né, essa visão mais global e de avanço aí de tecnologias mesmo, de estudos. Que conselho você daria para quem está começando, para quem quer dar aí o primeiro passo? Acho que o Kleber fez um panorama muito bacana, do que eu também estou bastante alinhado com o pensamento dele. E eu acrescentaria basicamente uma coisa. Uma vez que o pecuarista tem muito claro os seus objetivos, onde ele quer chegar, ele está aberto a absorver tecnologias à medida do possível e tenta se respaldar, né, de recursos humanos, infraestrutura, tudo que ele precisa para que ele produza ou chegue nesses objetivos. Eu acho fundamental o apreço por coletar dados. A gente vive na era da informação. A gente sabe que hoje não, né? O futuro pertence a quem coleta dados e os analisa, e consegue extrair informação desses dados. Isso está muito claro com a internet, com mídias sociais e tudo mais. E não é muito diferente na pecuária. O que nós temos visto de grandes avanços nos últimos tempos, tecnológicos, científicos, isso tudo só vem porque alguém teve esse apreço, esse interesse por coletar dados, medir coisas e acompanhar. E também a gente só consegue entender se uma tecnologia, um procedimento, um protocolo, ou um determinado recurso implementado melhorou alguma coisa se a gente mede, né? Então é muito importante ter essa consciência de que a gente precisa se organizar cada vez mais em qualquer atividade, não só na pecuária, para coletar dados, medir coisas e a gente conseguir extrair informação desses dados. Eu só tenho um pouco viés, né, por conta da área que eu trabalho, que é ciência de dados, mas isso é muito claro em todas as indústrias e não deve ser diferente na pecuária. E tem aquela máxima também, né, que quem não sabe o que busca, quando encontra não sabe o que achou. Então a gente tem que ter sempre a ideia de medir coisas ou ter essas informações na ponta dos dedos. Exatamente. Bom, o Luiz, a gente já percebeu que ele tem a conta na ponta dos dedos, acompanha isso com muita precisão, teve essa vivência, acho que de implantação de cada uma dessas tecnologias, né? E eu queria que você compartilhasse exatamente isso com a gente, Luiz, para quem está começando aí, quem quer dar o primeiro passo, né? A gente já falou que vale a pena, que é possível, que essa conta, ela fecha, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, desse aprendizado aí no dia a dia. Olha, complementando o que o Kleber e o Yuri falou, uma visão mais vista. Primeiramente, tem que começar com bons animais, são as matrizes. Hoje tem disponibilidade no mercado essa safra de bons animais, então o primeiro passo seria começar por bons animais. E a segunda maneira, o que o Yuri acabou de falar, adotar uma escrituração na propriedade. Entendeu? Que é uma coisa muito simples. Quando um animal chega, vamos dizer, um lote de vaca chegou, você só tem 2 anotações. Eu estou dizendo no modo assim para o pequeno produtor, porque o grande produtor, ele já tem uma equipe já mais qualificada, mais técnica para fazer isso aí. Mas o pequeno, que eu falo que tem de 50 a 200 animais, adota uma escrituração por animal, que é uma coisa muito simples. Você adota o dia que a vaca pariu e o dia que a vaca desmamou. E quando você tiver, porque a melhor ferramenta de melhoramento genético é o bom descarte. Então você vai, com o tempo, vendo quais os animais que estão dando retorno para você. Então, com essas ações, você sabe a vida de um animal da sua fazenda, daqui fala, olha, eu vou diminuir, eu preciso diminuir, eu preciso de dinheiro, eu preciso renovar o plantel, não tem espaço, a condição climática também, hoje tudo tem a ver. Você vai nessa caderneta de campo que você tem e olha, esse animal não produz bem, ele desmamou abaixo da média. Pode ser que não seja o mais bonito que ele tem lá, o animal mais, com fenótipo mais desejável, mas
ele tem que focar nessa situação e ter sempre em mente que o bom animal e o animal de baixa qualidade, ele come a mesma coisa durante o ano. Então, ter sempre essa premissa, o bom olho, o bom descarte, que eu ainda acho que é a melhor ferramenta até hoje que tem e você vai levando a situação, porque nós hoje estamos num momento muito bom, mas houve tempos atrás aí, vamos dizer, há curto espaço de tempo, que o pecuarista passou por uma dificuldade muito grande. Então, hoje, sim, a situação está boa, essas novas tecnologias podem ser adotadas com facilidade, e o retorno financeiro está aí no preço do bezerro. Maravilha, ficam aí as dicas dos nossos convidados, cada um com sua experiência, para quem quer começar a investir aí em genética. Bom, vamos para mais uma pergunta do Instagram. Nosso tempo está quase chegando ao fim aqui, mas dá tempo da gente responder mais uma pergunta, agora do Henrique Moraes, dizendo o seguinte, que para começar a melhorar o rebanho, é melhor eu começar por meio da monta natural ou IATF? Kleber, quer responder? Posso responder, acho que vem um pouco em linha com o que o Luiz já vinha dizendo, né? E um pouco do que eu havia dito, né? Determinar qual que é o objetivo da propriedade e quais são as condições que ela tem para iniciar, né? Eu comentei até um pouco atrás, né? Que eu ia comentar um dado a respeito dos touros, né? Touros de repasse. Foi um dado muito interessante que o professor José Bento Ferraz, lá da USP de Pirassununga, trouxe para discussão no evento nosso no mês passado, que hoje, se a gente pegar toda a demanda de touros que deveria ser feita, né, para touros reprodutores no rebanho brasileiro, menos de 10% desses touros são avaliados geneticamente, né? Ou seja, da demanda real que a gente teria de touros para reprodução, menos de 10% do mercado é atendido com animais geneticamente avaliados. E o que isso significa? Né? Que a gente ainda tem muito os famosos cabeceira de boiada, né? O pessoal elege ali os melhores garrotes, fenotipicamente mais bonitos ou mais pesados, e colocam esses animais para serem reprodutores sem ter, muitas vezes, o mínimo de mensuração do quanto aquele animal está agregando geneticamente para dentro da propriedade. Então, essa pergunta, Raquel, eu acho que é um pouco da definição do objetivo e o do quanto a propriedade está disposta a investir, né? Hoje a gente sabe que as duas tecnologias estão aí disponíveis, a gente tem bons criadores de genética vendendo touros reprodutores, assim como a tecnologia da IATF está disponível para quem quiser usar, né? Seja em produtos de qualidade, sêmen de boa qualidade, nós temos excelentes centrais de inseminação no Brasil, assim como técnicos capacitados. Então, o que eu recomendo, né? Eleger o objetivo, pedir orientação de um técnico, que é fundamental para traçar esses objetivos e os caminhos que a propriedade vai seguir, e iniciar, né? A tecnologia está disponível, ela é economicamente acessível, não é um investimento tão exacerbado, e a propriedade precisa ter as condições para executar o programa. É menos do que se pensava antigamente. Obrigada. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer imensamente ao Kleber, ao Yuri, ao Luiz, que contribuíram conosco aí nesse programa, falando de genética, de melhoramento. Nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer você também que nos acompanhou até o momento, mandou pergunta, participou, e lembrar que o nosso próximo encontro é no dia 4 de novembro, às 7h30 da noite, nos canais da Remate Web. Siga o Ivomec no Instagram, lá você vai ter todas as novidades sobre a nossa programação do Ivomec Convida e também conteúdos exclusivos sobre a pecuária de corte. Ivomec contribuindo para a pecuária brasileira ser moldada para o sucesso. Até mais, até logo e obrigada. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado ivomecado é tradição de resultado.
Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino. Ivomec, moldado para o seu sucesso. Vem aí a websérie que vai mostrar como a pecuária do Brasil é moldada para o sucesso. Ivomec e Boehringer Ingelheim apresentam Do Campo à Mesa. Em breve.